Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Elias Domingos Costa Marques, sou professor do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, Brasil. Sou doutor em Sociologia Política e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um tema de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido que chama-se A Lente do Ressentimento, tá? Desalento econômico, antipetismo e o desejo de ruptura institucional entre jovens brasileiros de 2019 a 2023, tá? São 2 períodos. Esse trabalho estou apresentando para o 8º ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, História, Poder e Representações. Tá? O objetivo central do nosso trabalho, dessa pesquisa, é entender como que o antipetismo e esse desalento econômico, no caso do Brasil, ele pode ser um impulsionador de pensamentos de ruptura institucional, de pensamentos de desalento às instituições políticas brasileiras tradicionais, tá? Então, essa pesquisa ela vem envolvendo um amplo estudo bibliográfico. Eu tenho analisado várias obras sobre extremismo político, ascensão da extrema-direita no Brasil, sobre bolhas de desinformação, câmaras de eco, mas também utilizei dados do laptop, tá, para poder fazer essa mensuração estatística, com base estatística descritiva, de regressão, em referência a esse comportamento dos jovens em relação ao antipetismo e como ele funciona de fato para esse comportamento de ruptura, esse pensamento de ruptura, né? Então, eu acho que para iniciar o nosso trabalho é fundamental a gente entender o seguinte, que o desalento das instituições democráticas não é um caso somente do Brasil, tá? Muito pelo contrário. A gente tem visto nos últimos tempos algumas crises, alguns fatores que têm impulsionado, têm agido como motor de combustão para essa crise da democracia liberal no século XXI. Então a gente vê, primeiramente, sucessivas crises econômicas, sucessivas falhas de sustentação do sistema neoliberal, né? O surgimento de líderes e partidos outsiders, que eles não buscam reformar o sistema, né? Confrontar o sistema, questionar a democracia liberal, tá? E também a ascensão desse pensamento extremista, saindo um pouco das áreas mais periféricas de algumas democracias e conseguindo ganhar protagonismo no cenário político institucional, ganhando eleições, ganhando cargos legislativos, ocupando cadeiras importantes dentro do governo, tá? Então, a democracia liberal, ela vem sofrendo um duro golpe, né? Então, hoje, no mundo atual, essa democracia liberal, ela vem criando, como consequência dessa ascensão do extremismo, o que a gente chama de polarização afetiva, tá? Então, essa polarização afetiva, ela entende o mundo, a democracia, não como um espaço plural de discordância de ideias. Então transcende a discordância programática, né? Então o debate de ideias, ele vem se transformando no fundo em um que hoje eu chamo de ódio visceral, tá? Então, pera um pouquinho, ou se eu não concordo com você, eu passo a querer destruir você, eu passo a querer anular qualquer forma de manifestação legítima que você tenha sobre alguma ideia, tá? Então, o que outrora era uma discordância ideológica, você discordava, mas você reconhecia o seu adversário político, você passa a enxergá-lo como um inimigo, né? Então ele é um inimigo moral que deve ser aniquilado, né? Então você desumaniza a existência do outro, você cria um pânico moral, né? E a anulação do outro, a eliminação simbólica do outro, ela cada vez mais ela passa a ser justificada, tá bom? Então a direita brasileira, ela veio sofrendo impacto como consequência disso, desse fenômeno que acontece nas principais democracias, né? Então, nós tivemos no Brasil uma ruptura, um momento de uma dinâmica constitucional
que aconteceu após 2013, que no Brasil nós tivemos grandes manifestações, que começaram como manifestações em busca de um passe livre, tá, estudantil, das passagens de ônibus na cidade de São Paulo, e isso reverberou de uma forma tão intensa, porque grande parte da população brasileira já se sentia pouco representada, principalmente jovens brasileiros, por essas instituições tradicionais da política, como partidos políticos, Congresso Nacional, sindicatos, tá? Então, havia um vazio na política brasileira que essa extrema-direita acabou preenchendo, tá? Primeira coisa, você se coloca, essa extrema-direita vem se colocando como antipolítica e outsider, em paralelo também há um choque, né, como consequência do fracasso do neoliberalismo, né, com o consenso de Washington, que entrou no Brasil muito forte na década de 90, e o governo Lula em 2002 ele tentou dar uma amenizada nessa política neoliberal, então veio uma avalanche conservadora muito forte, né, com discurso de redução do Estado, privatizações, né, e o discurso do ultraliberalismo econômico. E também tem uma parte da sociedade brasileira que ela reagiu de maneira muito intensa frente aos avanços progressistas e algumas políticas de inclusão. Tá? Então, houve efetivamente uma politização das identidades religiosas, né, e defesa contundente de valores tradicionais, por exemplo, da família, da questão de gênero. Então, esses elementos eles foram impulsionadores dessa ascensão da extrema-direita no Brasil. Tá? E essa extrema-direita tem como face principal o bolsonarismo, né? Então, o bolsonarismo, ele inclusive se incumbiu a si uma faceta de liberal na economia e conservador nos costumes. Então, assim, eu defendo o mercado livre, um dogmatismo de mercado, junto com um neoconservadorismo moral. Tá? Muita gente fala no Brasil, inclusive, eu sou liberal na economia, abre aspas, e conservador nos costumes. Tá? Então, o Brasil ele vivencia uma guerra cultural e da família tradicional, né? Muito intensa, tá? Então a esquerda nesse cenário ela passa a ser melhor identificada por esses grupos que eles agora meio que saíram do armário, vamos dizer assim. Eles não têm mais vergonha de se intitular de direita. E eles falam, opa, a esquerda ela quer promover assistencialismo, ela quer promover a subversão da família tradicional, ela quer promover a subversão dos valores, tá? Então, esse é um ambiente bem cataclísmico mesmo, de movimentação da direita nesse tabuleiro, cujo principal espaço de articulação são as redes sociais, a internet, tá bom? E aí, como o Partido dos Trabalhadores está no governo, vamos dizer assim, pelo menos nos últimos 20 anos. O Luiz Inácio Lula da Silva ele foi eleito em 2002, né, foram 2 mandatos consecutivos, depois ele conseguiu eleger sua sucessora, a Dilma Rousseff, e a Dilma Rousseff ela entra em 2010, sendo eleita, e consegue uma reeleição, mas aí sofre o impeachment. O impeachment que muitos pensadores da política brasileira, inclusive eu, consideramos um impeachment golpista, tá? E ela sofre o impeachment em 2016, assume o vice dela, Michel Temer, e essa onda de extrema-direita estava muito forte, que acaba elegendo, inclusive, Jair Bolsonaro em 2018, que ele fica no mandato até 2022, quando acaba perdendo a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. Esse ambiente todo de ascensão da extrema-direita, ela teve como cimento unificador o antipetismo, a rejeição ao Partido dos Trabalhadores. Tá? Uma coisa interessante que é importante notar é que o antipetismo ele não nasce do dia para a noite, tá bom? Nem nasceu nos últimos 10 anos da forma, desse discurso de rejeição a uma proposta mais progressista. Ela tem traços lá atrás da história brasileira, né? Do antivarguismo, do anticomunismo, que foi sempre alimentada pelas elites e pela classe média brasileira, tá? Então, o estopim efetivo foram as crises econômicas que o Brasil venceu em 2004 até 2016, a Operação Lava Jato, né, que é um discurso anticorrupção,
que foi muito forte no Brasil, a classe média abraçou muito esse discurso anticorrupção, e aí a ideia da corrupção ficou atrelada ao Partido dos Trabalhadores, tá? E a antítese, que eu chamo de antítese identitária, tá? Então, não é só uma oposição ao Partido dos Trabalhadores. Se construiu no imaginário simbólico dessa direita e dessa extrema-direita que você apoiar um partido como o PT não é você não ser um cidadão de bem, é você compactuar com corrupção, né? Então, políticas como política de cotas, redistribuição de renda, pautas identitárias, elas vêm sendo duramente atacadas e são combustível que alimenta essa extrema-direita nesse cenário político, tá? Então, aí, a minha dúvida que ficou é o seguinte, a juventude ela entrou nesse meio cruzado, né? As juventudes brasileiras, elas estão nesse fogo cruzado, e como que isso impacta de fato, né? Principalmente os problemas econômicos do Brasil, como que essa frustração material ela vem transformando o pensamento dos jovens brasileiros num pensamento radical. Como que o jovem brasileiro tem sido capturado por esse pensamento extremista? Isso que veio me incomodando durante o tempo, tá? E aí, uma das hipóteses que eu tinha é de que, peraí um pouquinho, o desalento econômico em si, ele não explica o radicalismo, tá? Porque nós já tivemos outros momentos de desalento econômico, inclusive no pós-redemocratização brasileira, com a Constituição de 1988. Nós tivemos crise no governo Collor, crise no governo Fernando Henrique Cardoso, e não tivemos necessariamente essa crise econômica como um impulsionador total, né, desse desalento do jovem com as instituições tradicionais. Então, eu venho defendendo a ideia de que o desalento material, ele por si só não explica essa ascensão do radicalismo, tá? O radicalismo, ele se apropria dessa frustração pela extrema-direita das narrativas antipetistas, tá? Então, que são maximamente vinculadas em algoritmos. Então, você vincula nos algoritmos das redes esse discurso antipetista com o discurso da crise econômica, o discurso do antipetismo que é sustentado por essa questão dos valores, da moral. É como se o Partido dos Trabalhadores fosse o partido que trouxesse a corrupção para o Brasil, que trouxesse a degradação dos valores morais, etc. Tá? A primeira informação que eu consigo coletar, né, e a gente fez essa análise com base numa regressão, é para verificar se o efeito de desalento econômico entre jovens que se identificam como jovens de direita, ele é maior em relação aos jovens que se identificam como de centro-esquerda, tá? E o que a gente percebe nesse gráfico é que quando o cenário econômico ele piora, para jovens que se identificam como de esquerda, né, ou de centro, o desalento econômico ele não afeta de maneira incisiva no apoio à ruptura institucional. Na verdade, quando na realidade o jovem que se identifica como de direita, o antipetista, o bolsonarista, é muito maior a probabilidade de apoiar a ruptura institucional, né? Por exemplo, fechamento do Congresso, golpe, quando o desalento econômico atinge o seu grau máximo. Então, a ideologia, ela provê o culpado nesse caso, tá? Como a gente pode ver nesse gráfico 1, tá bom? Outro fenômeno que nós conseguimos observar, com base nessas análises do laptop, é de que esse período de 2019 a 2023, o antipetismo ele cresceu, tá? Ele cresceu nesse período, no período bolsonarista, ele cresceu o antipetismo, e ele absorveu muitos contingentes de jovens que antes eles eram neutros, se consideravam neutros. Como a gente pode perceber no gráfico, entre 2020 principalmente a partir de 2021, o antipetismo radicalizado, declarado, ele aumentou significativamente, tá? E mesmo o antipetismo moderado, ele também ganhou uma proporção muito grande. Então, essa ampliação do antipetismo, do crescimento antipetista entre os jovens brasileiros, ela vem acompanhada, claro, né, de um aumento na receptividade de narrativas de confronto a esse sistema. Então, o PT é o sistema para esses jovens. O PT é o partido que representa o establishment, que representa a corrupção, que representa o atraso econômico, que representa a força do Estado, que representa a degradação dos valores da igreja, da família. Então, é esse partido que nós temos que combater, tá? E tem um gráfico muito interessante também, uma análise, uma conclusão muito interessante que a gente chega,
é de que essa descrença institucional, ela é muito flutuante, ok? Depende muito do governo que está no poder. Então, quando em 2019, nós tínhamos um governo de extrema-direita, a juventude de esquerda era mais pessimista em relação às instituições tradicionais da política. Quando assume um governo de centro-esquerda em 2023, com a eleição do Lula, seu terceiro mandato, essa juventude que se identifica como direita, ela passa a ter uma maior rejeição sobre instituições tradicionais políticas brasileiras. Inclusive, dando um exemplo, né, quase metade, 41% dos jovens se identificam como direita e 46%, 41% eles têm rejeição ao STF em 2023, jovens que se identificam como direita, e 46%, por exemplo, desejam de abandonar o país. Então, o pessimismo desse jovem em relação às instituições tradicionais tem muito a ver com aqueles que no momento estão ocupando os cargos políticos. Tá? É muito interessante, esses dados cruzados, essas linhas cruzadas, elas são frequentes em várias variáveis: rejeição ao STF, desejo de abandonar o país, descrença do Congresso Nacional, etc, etc. Eu coloquei aqui para vocês duas variáveis interessantes. Tá? E um outro dado curioso, por fim, que nós conseguimos diagnosticar, é de que a exposição massiva às redes sociais, elas não geram um efeito igual em jovens que se identificam como direita e jovens que se identificam como esquerda. É curioso isso, né? Porque o ecossistema dessas redes sociais, elas atuam como catalisadoras de bolhas pré-existentes. Ou seja, a juventude antipetista, a tendência ao algoritmo, a gente interpreta que a tendência é o algoritmo integrar para ela uma dieta de informação, né? Uma dieta diária de pânico moral e desinformação e ressentimento. Né? Tanto é que essas bolhas de informação para os jovens que se consideram de esquerda, elas não são tão impactantes e tão fortes quanto para os jovens de direita. Né? Então essas bolhas para os jovens de esquerda, ela atua como um apaziguador. Opa, pera aí um pouquinho, eu estou tendo contato com informações e o algoritmo entende que eu busco informações que têm agências de checagem, que têm fontes confiáveis, que adotam um discurso de maior credibilização das instituições. Já os jovens que se identificam como direita, quando a gente faz análise cruzada sobre as informações que ele tem recebido diariamente, como ele digere essas informações elas geram nele paulatinamente um encapsulamento digital. Né? Então elas ficam mais pessimistas e acabam naturalizando mais perspectivas de ruptura institucional. Tá bom? Então, a nossa conclusão desse trabalho é que essa dinâmica do ressentimento dos jovens, ela não é econômica, tá? Não é só economia. Né? Esses dados vêm comprovando, e a gente está trabalhando nisso, de que a pobreza, a frustração econômica não geram um pensamento autoritário automático. Tá? A frustração pessoal precisa de um culpado. E nesse caso, nós acreditamos que um dos grandes culpados é esse pensamento antipetista, tá? É o que a gente chama de lente cognitiva, né? Então, o antipetismo, ele traduz a frustração material com o próprio futuro em apoio prático ao extremismo antissistema, tá? Então, o pessimista, ele é retroalimentado nessas câmaras de eco, né? E retroalimentado nesses algoritmos, né? Então, a gente vê no Brasil e no mundo essa erosão da normalidade democrática, até, que é a subversão do debate, como eu disse no começo, né? Tratar o adversário como inimigo, a prática da violência como horizonte, tá? Como resultado dessa polarização afetiva e a desumanização do outro, né? E a vulnerabilidade estrutural. As democracias, elas dependem de tolerância. Quando a tolerância não é praticada com muita constância, a gente acaba tendo uma frustração. Enfim, essa é a apresentação, essas são algumas referências. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense.
Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.